Fala, traders! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Arena Fractal aqui com vocês, trazendo aqui um fechamento e as informações que foi previamente feita hoje durante o dia, né? E que foi feito na nossa segunda-feira, tá? Para o diário do índice russo, que agora eu vou começar por ele, né? O que que ele fez? Ele fez aí, ó, Opa! Vamos lá, gente. Não esquecendo de compartilhar, tá bom? De deixar o like. Que super informações aqui diretamente para vocês. Este movimento, ó, eu visualizei ele no horário das 9, porque eu fiz o vídeo para vocês, foi mais à noite, né? Quando foi de manhã, ele já tinha feito um percurso bom, ele já tinha feito até este rompimento daqui, se não me engano. Aí ele fez movimentação altista para depois falhar. Então, nesse fechamento aqui é interessante, porque ele tem que fazer depois aqui, ó, desse gatilho, né, desse gatilho de rompimento e depois fechar dentro e não ter fechado aqui abaixo, ainda temos a movimentação aí para formar para a gente, para trazer direcionamento para cá, sim. Aí vai ter boas oportunidades aí, vendedora, quando ele nos permitir esse direcionamento, tá? Hoje, a segunda-feira, né? Ele só fez um topo novo, que é essa máxima, e depois um fechamento dentro, mas sem romper aqui. Sem romper aqui, né? Então, estamos dentro do pavio do candle, fez uma máxima nova, voltou para dentro do pavio, então rejeitou uma resistência e está em cima de um suporte. Caso depois ele resolva trazer movimentações para baixo, aí vamos ter um direcionamento, né? Um direcionamento para formar uma falha. Aí esta falha é interessante que ela traga para a gente essa reversão deste candle aqui, tá? Essa reversão, aí tem a mínima e tem este fundo, certo? O diário, isso aí é para a formação de amanhã em diante, nos permitir o que veio acontecendo. Aí no 30 minutos, que eu vou deixar para um tempo mais próximo possível para me explicar, e explicar os outros ativos, o que rolou hoje, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, que no horário que eu sentei na frente da telinha para fazer três, ele estava formando esses dois candles aqui no 30 minutos. Aí a referência foi o quê? Tínhamos o quê? Tínhamos o rompimento anterior, né? O rompimento de máximo e este acúmulo aqui dentro do cenário de 30 minutos. Ficou, né? Ficou aprisionado e depois, né? Ele fez essa ignição de baixa, tá? Formou o candle de pullback e ele fechou como um pin bar. Então, ele não fechou aquele pullback simples, comum, fácil, né? Só um pullback. Ele fechou um pin bar. Então, ele veio aqui, fez um rompimento do anterior, fez um 50 do candle e depois fez mais um gatilho. Cara, foi demorado. A parte da manhã, por isso que eu coloquei a seta aqui, ó, a seta das 9 horas e a seta das 11 horas, que foi onde criou uma volatilidade melhor. Aí essa volatilidade trouxe um rompimento de topo, ou seja, 11, 11 e meia, né, aproximando aí das 11 e meias, né, fechou o candle, e depois ele direcionou para fazer um topo novo, que foi o que a gente determinou lá, que foi a última máxima que ele fez. Aí ele andou fluido, porque, gente, eu estou falando dentro do cenário de 30 minutos, aproveitem aí, que são poucos conteúdos que você encontra falando sobre um analítico tão próximo, tão mediante aos fractais, aos tempos menores. E aí, né, é bom você estar ficando atento e estudar bem sobre ele, tá? Porque a cada candle aí foi meia hora, então se tem dois candles de acúmulo, ou seja, desses dois candles acumulado um movimento sem fechar fluido, o que é fechar fluido? É fechar fluido igual esse, fechar fluido igual esse, fechar fluido igual esse e este, né? E os demais aqui, certo? É simplesmente fechar meia hora de candle curto, é você fazer uma entrada em uma zona de suporte ou resistência e ele não andar nada, 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 nada. Você vai ficar aprisionado dentro de uma região sem fluir. Aí ele fluiu bem, gostei, estava no presente nessa hora, estava fazendo trades nessa hora, tá? E aí ele fluiu e fez topo novo,
e fechou o candle. Mas logo em seguida, do próprio pullback aqui desse 30, ele fez falha, né? Gigante, que ele fez, nossa, falhei aí. Literalmente só desceu. Posso descer ele para o 3, mas vai demorar mais se eu falar para eu estar falando sobre os demais, né? E em meia hora de candle ele desceu tudo. Então ele ficou nesse período aqui, ó, 2, 3, esse aqui, ó, não vou contar todos, né? Mas o período que eu sentei na frente da tela para executar três, para conseguir fazer uma continuidade, para em um candle só devolver tudo, né? Então, quando ele parou aqui nesta base de rompimento, deixa eu limpar aqui. Quando ele parou, ele fez a retração do próprio candle, ó, retração do próprio candle, e ficando aqui acima, né? E depois, ó, mais um candle curto. Olha só, isso aqui são aqueles candles de meia hora sem fluir, sabe? Ele não fluiu, certo? Então, tipo, ficou. Se esse candle for de meia hora, foi bonitão, e esse candle de meia hora travado, é aquele momentozinho chato que não dá nada, né? Você entra, leva stop, entra, sai curto, entra, devolve e não ganha nada com isso, porque os movimentos não saem logo mais fluido para nenhum lugar. Aí precisou o quê? Mais um candle, né? Depois disso, ele falhou aqui embaixo, formou, né? Do corpo de continuidade, mas falhou. Gente, lógico, eu estou falando de um 30, significa que dentro dos nossos fractais tem movimentação dando informação a partir de rompimento aqui, tá? Aí ele saiu dessa extremidade para a outra, de onde ele veio, fez o rompimento, correto? Quando ele fez este rompimento, ele desceu bacana, deu boa oportunidade, porque daqui para cá, ó, é uma boa oportunidade de trade, certo? Porque você tem você tem esta entrada e este suporte para alvo, certo? Ou parcial, eu estou falando venda, tá, gente? Porque ele fez isso aqui, ó, tá? E você tem preço preso agora, porque você tem este suporte e esta resistência como objetivo. Daqui para cá, só pelos tempos menores visualizado para alcançar este ponto, e daqui para cá, os tempos menores visualizados para encontrar o suporte, né? Aí, deste suporte para este corpo de candle aqui, né, tem a formação, lógico. Não vou detalhar para o 3, porque vocês já conhecem o movimento do 3 de outros vídeos aí. Caso não, vamos lá assistir, né? Rompeu a máxima do anterior, então formou um padrão aqui de continuidade dos dois candles, certo? Nesta continuidade, poderíamos ter alta, sim, fez a formação de corpo de candle, então, quando ele fez esta retração, ele não foi direto, como ele deixou o pavio aqui no 37, mas não foi direto com o próprio 37. Tivemos o quê, gente? Tivemos mais o candle 38. Então, não esquecem que aí é mais meia hora de candle, tá? Tivemos o candle 38, ou seja, ele não fez esse padrão aqui e foi para cá. Ele não fez essa mínima aqui e o próprio candle fechou para cima. Então, paciência, porque se ele não fluiu, como este aqui, então é aguentar a porrada mesmo e aceitar o que ele tem a oferecer. Mas, se eu vejo que aqui fez um pullback, né? É um candle Ariel, e este aqui, né, neste ponto, disse, epa, eu não vou a partir dali, não vou embora, eu vou descer mais, então a gente tem o padrão de continuidade da baixa mediante a este candle aqui de força vendedora, né? Então, vamos procurar vendas nesse cenário aqui desta região, após fazer esses dois candles, certo? Aí você vai ter aqui, neste ponto, suporte, resistência e aqui dentro do cenário fractal, entrada para baixa, certo? Aí ele fez e formou o rompimento. Aí aqui ficou mais bonito ainda para continuidade, mas foi mais meia hora de candle, tá? Então, ele fez o rompimento? Fez.
Então, agora a gente tem isso aqui, né? Se ele fez mínimo, fez rompimento, não pegou em nenhum desses pontos, não é interessante, não deu certo. Então, agora você tem um fundo e um rompimento de fundo, que é este aqui. Então, aí tem a outra oportunidade. Lógico que foi encurtando os candles, né? Foi demorado, mais uma vez, um candle demorado aqui para finalizar, certo? Meia hora não fluido, então meia hora de entrada vendedora sem muita direcionamento, sem muita expectativa, sem andar muito, né? Igual isso aqui, travou, voltou aqui no rompimento e depois que deu fechamento aqui neste fundo. E com isso, o passar do tempo, né, foi demorado, então toda essa parte que subiu demorou até finalizar 100% de FIBO, ou seja, fechou bem no suporte, né? Então aí a gente vem e tem a correção dessa pernada que foi formada no analítico. Se tem a correção, ele formou uma movimentação que engolfou essa, então a gente vai trabalhar esta aqui, certo? Se ele fez continuidades de candles, então agora a gente vai ter retração de movimento, ok? Qual é a retração de movimento? É a pernada que é topo, um fundo, e literalmente o preço propôs a fazer a retração de 50% e os 50%. Lógico que você está vendo o pavio agora, mas é formação de candle no fractal, a localização, aí ele veio e fechou abaixo, trouxe para a gente só, né, só o pullback aqui por baixo mesmo, e aí sim nos trouxe o rompimento e ignição fluida, tanto é que ele só fez esse teste pequeno aqui e finalizou com a continuidade de baixa, fechando praticamente o gap que foi da noite, como foi a abertura da noite daqui, né? Ele abriu lá em cima, desceu, trabalhou a madrugada toda aqui com pouco volume financeiro e depois fluiu no período da madrugada a partir das 4 da manhã e direcionou toda essa estrutura e a partir das 9 aqui fez este caminho para a continuidade da alta, porque ele já tinha feito esse cenário de alta todo. Então, preste atenção, trader, eu tive que aceitar que eu estava em período de pullback, né? Estava em período de pullback, porque a pernada foi da madrugada até aí as 8 horas da manhã, né? Então foi fluido a alta, foi andada e direcional esta alta para cá, né? E aí no meu período de trade era zona de pullback, era zona de retração, a pernada principal era essa, então qualquer oportunidade compradora, né, teríamos possibilidade da continuidade. Aí depois trouxe essa reversão interessante, já aí às 11h30, né? E aí finalizou o dia, retraiu, continuou e o suporte está logo aqui, que foi o do dia anterior, né? E finalização do candle está aqui abaixo. Vamos trabalhar o que ele vai trazer para a gente à noite e a continuidade de terça-feira. O problema é porque no Forex, no mercado americano, ele tende a ficar assim, com movimentação até parado, mas não vai deixar de movimentar até amanhecer o dia. Então, temos esta mínima, esta continuidade, né? E o fundo que tem candle aqui, e a ignição zona para baixo. Qualquer coisa, mais tarde eu vou dar uma olhada se ele vai reverter legal hoje mesmo, mais tarde à noite, né? Qualquer coisa me trazendo aí uma boa oportunidade, tem aquela reversão que eu falei para vocês aí no início do vídeo. E aí tem aqui a barra completa, o candle completo aqui embaixo, né? Ó, que ele fez isso. Aí tem uma mínima aqui, certo? Eu posso estar acrescentando lá uma para ela, né? Para esta mínima. E vou colocar de preto porque a gente está no 30 minutos. E assim foi o fechamento. Daqui a pouco ele volta a abrir às 20 horas, tá, pessoal? O interessante do Forex é isso, que vai voltar a abrir às 20 horas aí, vai movimentar
Aí eu não sei se ele vai trazer um volume legal, cadê? Se ele vai trazer um volume legal, ó, ou se ele vai ficar travado aqui, ó, igual esse volume aqui. Praticamente o volume é pouco, né? Mas vai que não, né? Ele direciona aí na noite. Aí que ele direciona. Aí lembrando que a gente está dentro do pavio do analítico, lembrando aí, tá? Beleza? Então é isso, 30 minutos, foi isso que aconteceu no índice russo, teve que ter paciência no início do dia, no período que deu a abertura do mercado americano, né, das ações americanas, aí ele fluiu, aí reverteu, teve toda essa retração, não esquece que é sobre 30 minutos, tá bom? E agora eu vou trazer o BRA 50 para vocês não ficarem aí tão revoltados por eu não trazer o BRA logo de início, tá? O índice Brasil, olha só, este movimento aqui que ele travou, tá, gente? Não esquece que ele que tá bonitinho agora depois de pronto, mas ele travou aí por um bom tempo. E olha, sobre este candle, ele travou e formou em cima dos 50%, dentro dos 50% do candle, essa retração, esta abertura, né? Sinalizado aqui dentro dessa região de 50% do próprio candle, foi muito, muito interessante. Só que ele ficou aí também até às 11, bem travado, né? Vou trazer para cá para vocês, no 30 minutos também. Ele ficou aí bem travado até às 11. Gente, não foi lindo igual está lá mostrando, né? Mas olha aqui, a abertura foi só sobre o candle anterior do 30 minutos, testou mínima, fechou dentro o candle de baixo. Lembra do vídeo que eu fiz para vocês, né, sobre a localização que a gente podia ficar dentro do retângulo por um período? Ficamos, certo? Aí, ó, veja só, ele fez um teste de máxima do próprio candle, teste de máxima desse candle e teste de mínima dele, e fechou dentro. Só que depois ele, né, esperando acontecer aí de fluir, demorou pra caramba, né? Aí ele pegou 50% do pavio e fez com o 3, isso significa que demorou, mas fez com o 3 o rompimento deles. Então, daqui desses dois, ele fez o rompimento com o candle 3. Só que logo em seguida, deixou o pavio e o preço fez o quê? Fez falha de fundo, né? Fez falha de fundo e elevou o movimento. Elevou, foi fluido, gente. Eu estava na hora ali e vi que da oportunidade que ele formou lá do 3 e do 9 minutos, foi legal a entrada para fazer rompimento de topo. Infelizmente, ele não ficou lá em cima para fazer a reversão, né? Aí ele deixou visível, percebível, mas só depois, com o fechamento, que ele estava permanecendo à baixa, que no analítico diário era de baixo, que no 120 era de baixo, mas o que? Só às 11 horas, né? Só neste horário aqui, só neste candle aqui, que ele logo mais foi fluido, foi nos dado a continuidade de baixa do analítico a partir do 120 fechado, a partir do 30 formado, que ele fluiu à baixa, direcionando os rompimentos aqui. Aí, sobre o diário, eu tenho um vídeo lá no anterior, tá? Aí vocês assistam, tá? Assistam porque a gente tem esse alinhamento aqui para ele, tá? Sobre a localização dos gatilhos. A gente tinha também aqui, também não sei, mas eu acho que eu mudei. Na hora que fechou, eu mudei. Mas a gente tinha também sobre o 120 como um alvo, né? Se ele fizesse um movimento para baixo. Então, daqui para cá, a bela da continuidade, e desse padrão para cá, seria interessante para a gente também, porque não era descartado a possibilidade de fazer reversão, mas só ia nos dar garantia da reversão com o fechamento aqui para cima e a permanência do preço fechado lá para cima. Então, quando ele não conseguiu ficar com o candle formado, fechado lá para cima, então é aceitar que estava errado o direcionamento a partir dessa falha de fundo aqui. Porque ele foi bonito, né? Ele falhou e foi.
Só que aqui ele não reverteu, não fechou acima, então ficou no padrão de 50% do candle de baixa do diário, correto? Lembram dele? Lembram dele falando dele também lá no vídeo anterior? Caso não, assistam lá, tá? E aí ele fez continuidade, ó, pullback curto, isso aqui é pullback curto, né? E uma bela de uma continuidade, deu alvo do 120, formação, uma continuidade pavio, voltou, retraiu, e uma continuidade até chegar no diário. Então, o 30 e o 120 trouxe até o outro suporte, né? Até o outro suporte. Nesse outro suporte, formou este gatilho e trouxe para vir buscar o rompimento. Deixa eu trazer a linha para cá. Já não está necessário ela aqui. Olha só. Tá vendo aí? Como é bonito, né? Ele veio buscar este rompimento aqui, ó. Veio do fechamentinho, certo? Então, desta pernada, deste candle para baixo, quando ele segurou de suporte, ele trouxe para o rompimento. Demorado para caramba, mas aqui de 30 minutos, ó. Esse foi curto, mas esse foi fluido. Este aqui foi curto porque já estava próximo do alvo, né? De chegar lá. Então, quando a gente está falando assim, até parece que estamos falando de 5 minutos, né? Mas não, estamos falando de 30. Então, esse aqui, ó, foi bem mais fluido do que esse aqui por estar próximo de um alvo. Ou seja, você pega já, é como você pega um candle já alto, né, dentro dele, mas ele já está próximo de um alvo. É meio que você vai pegar metade do caminho, tá? E aí ele fecha gatilho, esse rompe, aí vamos, o quê? O que que acontece aqui? Já vem com essa estrutura, temos o rompimento, então a estrutura vem com a informação de um pullback ou uma continuidade da baixa, porque você está descartando o movimento maior? Não. Você está descartando que é uma retração? Não. Tem oportunidade para vender? Sim. Tem uma possibilidade de continuidade da baixa? Sim. Por quê? Primeiro, né? 50 do gatilho, rompimento do gatilho, né? E direcionamento principal, que é veio buscar o fundo, então ele vai tentar fazer a continuidade. Curto, porque formou demorado, né? Fez a continuidade. Aqui, ó, chegou neste alvo, certo? Veio para esta mínima, chegou neste alvo, 13 foi interessante, aí voltou como pullback, começou a ficar chato, começou a ficar ruim, já é o quê? Meio que mesma coisa da parte da manhã, né? A pessoa, ó, agora vem, ó, mais meia hora de candle e esse mais curto ainda. Já pensou, gente? O quanto é chato você pegar a oportunidade justamente na hora que o candle vai ser curto. Cris, quando saber? Como saber? Gente, horário, volume, notícia, formação anterior, tá? E um pouco de sorte também. Por quê, Cris? Porque ele poderia também, né, direcionar um candle forte, poderia também direcionar um candle forte a partir dele mesmo. É meio que, poxa vida, eu estou errado ou tem algo de errado? Tem, que ele não vai fechar em meia. Aí você vê, tem meia hora de candle, fechou meia hora. O que ele fechou? Nossa, fechou um candle curto. Fechou um candle 2G curto, sem volume, sem direcionamento, sem rompimento. Tipo, fechou praticamente fazendo nada, né? Aí vem o próximo. Aí o próximo é viável, é bom, é melhor que ele esteja fazendo um rompimento, tanto da mínima dele, como da máxima, como da mínima do anterior, né? Fica bem mais tranquilo. O chato é você entrar nesse e ele não fluir, certo? Vai acontecer? Vai. Você está errado, o direcionamento, você está errado o direcionamento, vai estar dentro do fractal,
Você pode estar errando e voltando na sua cara, e depois não fluindo, depois, mesmo que você. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo que você leve stop e o mercado não fluir, o ativo não fluir, você saiba que tem um analítico depreciando o movimento, travado e formando. Se ele fluiu, né, com a sua entrada, beleza. Se ele não fluiu, vai ter que suportar, porque é aquele momento que eu quero muito, mas ele não quer fazer. Então você fica relutando contra isso e acaba que o preço fica voltando, te tirando no 0 a 0, tirando no stop, te dando loss, certo? E também quando você entra e diz, agora é reversão e ele não vai, como foi o caso aqui. Vai reverter, vai reverter, vai reverter, falha o fundo, vai reverter, pronto. Ele fez, segurou e voltou, ele não foi, ele não quis. O preço não foi, ele fechou em meia hora, formou um gatilho dizendo que não ia. Aí já era, né? Aí fez esse rompimento, acabou o volume da tarde, ficou entre esta máxima e esta mínima. Olha só, mais 2 candles, certo? Aí, ó, o horário 4, 4h30, aí 5 horas fez uma continuidade da baixa e terminou com este aqui, praticamente igual, né, o do diário de ontem, né? Mas, o que acontece? Ele está aqui no cenário do gatilho, no 50% desse gatilho, correto? Vou trazer aqui um alinhamento para ele de 30 minutos. E digamos que a força compradora, que foi para o back, finalizou com este candle de 30 minutos, dando continuidade. Então, a gente tem mais uma vez uma consolidação aqui. Podemos nos preparar para amanhã, para ele nos dar rompimento desta localização, né? Rompimento dessa localização, tanto para este suporte diário, que é aqui embaixo, tanto para ele acontecer de falhar a continuidade da baixa, né? Então, ele pode abrir gapado embaixo e continuar, pode abrir gapado embaixo e voltar, pode abrir já falhando, trazendo para cá, tá? O gap é importante. Então, você vai ter. E se é a continuidade, a reversão for fluida mais e mais para baixo, aí temos aqui o pullback, o acúmulo e a projeção de trazer mais até chegar aqui. Isso aqui eu creio eu que é do semanal, né? Alinhamento aí junto com o semanal. Tá ok, gente? Agora vamos aqui de o nosso SIP, tá? No diário também, ele fez praticamente a mesma formação do índice russo, fez máxima, fez rompimento, ainda estamos no cenário, ó, fechou um pouquinho abaixo, mas ele deu continuidade, depois veio e fechou o dia como um pullback curto, né? Este pullback, nós podemos trabalhar 50% dele para continuar ou de baixo para cima, para deixar pavio e formar uma continuidade, ou chegar aqui, né, trazer o preço aqui para baixo no diário. Então, o candle em si, né, ele está nos dando informação que fechou como gatilho depois de romper o topo. Aí aqui, como eu falei, se ele for trazer uma bela de uma reversão desta formação, deste candle anterior, aí para haver esta reversão, a gente tem alvos aqui embaixo e na mínima, tá? O fechamento na mínima. Aí tem este rompimento, o corpo do candle e a mínima do candle, tá? Para a gente direcionar um candle aqui fluido de baixa aí a gente muda um pouco a tendência. Faz tempo que ele está indo legal, né? Olha só, ele fez esse pullbackão, ó, um pullbackão, aí depois voltou a ter duas ignição forte. Aí, por enquanto, estamos só sobre o candle mesmo. Então, ó, só dentro do pavio que ele trabalhou hoje. Está entrando para o corpo do candle agora. Então,
se ele vir fazer os 50% dele ainda, se ele vai trazer os 50% e depois fechar aqui em cima, se ele vai fazer um candle fluido, aí seria bem melhor que a gente desse com ele, né? Do que ficar assim. E ele também foi bem mordido o movimento. Olha só, a madrugada toda. Isso aqui, gente, é o S&P 500, tá? Madrugada toda, aí aqui, ó, às 9, aqui, ó. Aí ele fez esta movimentação de baixa, essa retração, aí confirmou aqui uma movimentação de continuidade de baixa, aí trouxe 3 candles de baixa, chegou nesse suporte, fez rompimento e fez a devolução de gatilho. Então, temos um gatilho aqui que saiu e devolveu, e temos esse gatilho aqui que saiu e devolveu, tá? Aí, nesta formação de devolver às 11 horas, a gente teve a ignição de alta, este pullback, lembra da continuidade que era para acontecer no índice que a gente estava começando, ou foi no índice russo que eu estava comentando sobre esta formação e um candle continuar, ou ele continuava a partir desse, ou do anterior que fazia só curto, fazia só aqui e continuar. Aí ele fez o que? Ele fez aqui e voltou. Eu creio que foi no índice russo, tá? Ah, eu estava falando. E esse aqui fez e deu a continuidade. Então, olha só. Lá no índice russo, voltando aí depois, me verifica para mim, comenta aí abaixo se foi no índice russo ou se foi no índice Brasil. Que tinha este padrão aqui e tinha um candle vermelho para cá, que eu estava comentando sobre ele fazer uma continuidade em vez de fazer um corpo vermelho, né? Aí fechou o corpo de continuidade, um corpo de candle de continuidade, então a gente tem esse padrão daqui, ó, desta mínima para esta máxima. E lógico, gente, tudo aqui é de meia e meia hora. Então depois ele falhou e veio buscar os 50, olha só. Terminou com a mínima do 36, que veio finalizar como 50 e depois fechou acima. Aí sim, direcionou para rompimento. Aí rompeu sobre o do anterior e depois deu alvo nesta máxima sem rompimento. Quando ele deu alvo nessa máxima sem rompimento, fez pullback, falhou aqui, aí nos mostrou oportunidade de venda, aí ele veio para o suporte. Então, ele já fez a nova estrutura, certo? Ele fez duas, ó, uma, duas, voltou para os 50 das duas, ó, né? Voltou para cá e fechou este candle confirmando a continuidade. Esse aqui, pullback vendedor, mas esse aqui fechou continuidade da alta, tá? Depois que ele deu alta, ó, deu trava de preço, aí veio aqui embaixo, depois tentou fazer o rompimento. Aí fica delicinha para uma continuidade. Já foi mais fluido, candle forte, já neste horário aqui, vamos ver? Já foi para as 16h30, né? Já mais agora para de tarde, um horário bom para eles finalizar o que eles, né, queriam fazer. Então, ele fez a continuidade da alta, fez o rompimento, fez um candle bonito de alta, fluido. Opa, aqui. E depois um pullback nele mesmo, e depois o gatilho de falha. Lembra da formação dele no analítico? Certo? Ó, cara, que lindo, né? Mas fez em meia hora este, e em meia hora ele engoliu tudo aqui. Foi, derreteu, ficou bom, porque ele voltou aqui para dentro, e daqui para baixo era a intenção principal de fazer fundo. É interessante porque que ele faça, porque ele fez este movimento aqui. Aí, quando ele falhou, ele já veio diretão para romper. Não ficou engasgado, igual o índice ficou ali teimando, não. Ele foi diretão. Aí sim, fez o rompimento e deu o fechamento bem no corpo do gatilho, né? Aí amanhã, o que temos para amanhã? Aquela análise sobre fazer a reversão e paciência para ele querer trazer essa reversão. Pode ser de alvo já, os gaps, né? Pode ser de alvo aqui, ó, nesse ponto de 50, mas pode também trabalhar a retração da força vendedora ainda, que pode ser daqui a pouco, à noite, né?
porque a gente tem que sair daqui, ó. Vamos sair desse nível de preço aqui. Ele rompeu e devolveu e fez para debaixo dele, né? Ficar dentro dele aí não é bom, porque ficar dentro dele a gente continua no mesmo lugar, né? O certo é ele trazer uma continuidade. A gente vai ver se tem essa oportunidade, que horas que vai nos dar essa oportunidade. Vou ver se agora à noite, se ele vai direcionar curto e depois fluir, ou se ele vai só fluir só amanhã, né? No horário de abertura do mercado americano. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido que o mercado ele flui e depois trava, ou ele trava e flui, certo? E tem momentos que a gente entra naquela que vai ser formação curta, tempo back de onda de candle curto, e tem fechamento de candle, e tem pullback de movimento, que vem e retrai dentro, e tem, né, candle fluido depois de reversão, que vai embora lindamente, e temos isso aqui, ó. Chato é o dia que vai ter isso aí. Então, a gente escolhe os melhores horários para estar executando trades, para não estar aprisionado nisso aí, e também que esteja contrastando com uma fluidez, né? É interessante que seja nas extremidades, né? Que seja nas extremidades e nos bons horários, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido, gostado e que deixaram o like e que compartilharam. Beleza? Está aí 3 ativos, os até que é a mesma coisa, mesma movimentação aí do S&P, bem parecido, muda pouquinho o espaço ali, pouquinho a formação de candle, mas é assim que eu trago para vocês os ativos que eu li para vocês na parte da manhã, como foi que eles se comportaram hoje. Para vocês terem noção como o analítico, a amplitude do analítico, do espaço, né? Que ele vai e forma. E a gente, às vezes, cria até viés de momento, de ponta de preço, querendo achar que nós vamos barrar com um candle só a informação do analítico, um candle só nesta localização, para uma estrutura gigante de rompimento, de alvo, de analítico, de falha e de direcionamento depois nesse espaço aí. Então, a gente vai devagar, pegando as oportunidades melhores. Não é toda hora que ele vai estar fluido, então, quando a gente estiver com a oportunidade e desconfiar que aquele momento não está legal, não está fluido, se der o tempo, deixa passar o momento, isso para quem pode ter esse tempo, e depois entra em outra oportunidade, em outro horário. Tem vários horários aí que são bem melhores de estar executando trades do que ficar brigando na hora que não tem volume financeiro, tá bom? Joinha? Combinado então? Beleza, então, tchau, tchau.